Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aí para o culto desta manhã, onde nós vamos dar continuidade em pregar o livro de Gênesis. Tem sido uma bênção para nós refletir sobre esses textos e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria de, nesse instante, convidá-los à leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao verso número 38. Gênesis 19, do verso 30 ao verso 38. Nós vamos falar hoje sobre verdade e concordância. Diz assim a palavra do Senhor: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Verso 33, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai. Entretanto, a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai. Entrando a mais nova e deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração e que possamos sair daqui transformados por ela. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar aqui para pregar a Tua palavra, Senhor. Eu te peço a Tua misericórdia, a Tua graça. Eu te peço, Pai, que Teu Espírito, Senhor, esteja comigo nesse instante, que eu diminua e o Senhor cresça. E que a Tua palavra, Senhor, ela seja realmente uma palavra pregada para atingir, Senhor, o nosso coração e que nós possamos sair daqui transformados com ela, aprendendo um pouco mais da rica palavra, da Tua palavra, palavra que nos abençoa e que nos engrandece, Senhor, que nos faz, Senhor, sermos diferentes neste mundo, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu carinho dispensado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos em Gênesis e nós chegamos aí, capítulo 19, onde nós falamos sobre Ló, e começamos domingo passado, onde o Mateus pregou então sobre este homem, parente de Abraão, que desde o início começou a tomar as suas decisões por conta própria, e continua então essa história de Ló, fazendo estas decisões que não agradam muito ao coração de Deus. Então nós podemos perceber uma certa desobediência aí, ou certa não, uma desobediência direta diante da palavra do Senhor, diante do que o Senhor pretendia para a vida daquele homem. Mas, lendo esse texto, eu me lembro quando eu tinha por volta de 16 anos, era novão, bonito, cabelinho preto lisinho, né? Mas, para quem tem a minha idade hoje, eu tenho 59, lembra do Play Center, né? Play Center era um parque de diversão aqui, parque da água aqui na Barra Funda, né? E ele era tipo Hop Harry, mas o Play Center você pagava o ingresso e se divertia nos brinquedos, não precisava pagar brinquedo a mais, ficava o dia todo ali. Mas eu lembro que esse dia, foi um dia, eu não me esqueço até hoje, que era um sábado, que
que o tempo estava meio nebuloso, ia chover, não ia, tal. Eu me vesti, me encontrei com meu amigo, minha mãe falou assim, filho, leva uma blusa que vai fazer frio à noite. E fazer frio nada, mãe. Não, vai fazer frio não. E ainda eu vou correr pra caramba, tal. Não, vou levar blusa não. Aí da tarde mudou o tempo de tal maneira que veio uma frente fria que começou a criar estalactite no meu, no meu cabelo, mas um vento, um gelo, uma garoa. E eu começava a pensar, por que que eu não dei ouvido para minha mãe? Por que que eu não a obedeci? Ali eu estava sofrendo as consequências da desobediência. Tive que sair do parque mais cedo, não pude me divertir o quanto eu queria. Porque você imagina no frio, uma garoa fina, você descer na montanha-russa. Não dá. E eu tive então que sofrer as consequências da desobediência. Eu sofri. E Ló aqui nos relata este homem que não tomou as decisões que Deus colocou na vida dele, preferiu então tomar o seu rumo, e esse é um texto que muitos dizem que é um texto pesado. Aqui fala de incesto. E é um texto que nós olhamos para ele e perguntamos, por que esse texto está aqui na palavra de Deus? Tem um fim, tem um propósito. Não está de maneira aleatória. Moisés estava conduzindo, Moisés estava ensinando o povo de Israel, a sua história. E nós vamos falar então sobre esta verdade da palavra de Deus. É a concordância dessa palavra. Sobre a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, nós podemos dizer o seguinte, quando nossas decisões não concordam com a vontade de Deus, quando desobedecemos suas ordenanças, sucumbimos em insegurança, medo, tristeza e solidão. E muitas vezes nós passamos por isso, diante do nosso Deus. Porque nós desobedecemos a sua palavra. Nós lemos na sua palavra o que nós deveríamos fazer. Nós lemos na palavra do Senhor a obediência que devemos tomar. Só que muitas vezes nós tomamos decisões difíceis. E decisões que, na verdade, são decisões que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero ver a orientação da palavra de Deus, eu não quero orar ao Senhor, porque se eu não resolver essa questão do jeito que eu acho que eu devo resolver, não vai dar certo. Nós tiramos Deus do caminho. Muito bem. Nós vamos ler o verso 30 desse texto novamente. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Bom, se nós formos ali no texto, no verso número 20, desse mesmo capítulo, nós lemos ali, os anjos, chamando a Ló e falou assim, olha, eu quero que você vá para a montanha, Ló. Você vai ter que se proteger porque Deus vai exterminar esta cidade. E Ló chega para os anjos e diz, eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. E Ló, então, ele conversa com os anjos e negocia com os anjos a sua trajetória. Não quero ir para o monte. Deus está mandando ir para o monte não vai ser uma boa. Eu vou para a cidade. Eu vou para aquele local que eu acho que vai ser uma boa para mim e para minhas filhas. Aí no verso 21, o anjo responde a Ló, quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Muito bem, Ló, pode ir para Zoar, pode ir para essa cidade pequena, porque ali eu não vou exterminar essa cidade, porque você vai estar lá, você vai estar protegido. E o texto do verso 30 que nós lemos, Ló partiu de Zoar. Então ele foi para Zoar, chegou lá na cidade de Zoar, ele ficou com medo,
daquela cidade ser destruída. Uma vez que o anjo disse que aquela cidade não ia ser destruída, ele esqueceu da promessa do Senhor na sua vida, porque receava permanecer. Ló ficou com medo de ficar naquela cidade. E quando, meus irmãos, nós tomamos as próprias decisões para as nossas vidas, nós também nos sentimos medrosos. Nós achamos que vai dar tudo certo, mas depois que a gente vê que o negócio não está conforme nós queremos, nós nos sentimos sozinhos, desamparados. Ló não ouviu a palavra de Deus. Ló não escutou o que Deus tinha para a sua vida. Vá para o monte, lá você vai ser protegido. Não, eu vou para Zoar, porque uma cidade é melhor, lá é uma cidadezinha pequena, você não acha? Não é melhor ir para lá do que para o monte? Eu acho que Deus está tomando uma decisão meio equivocada aí, eu vou para Zoar. Mas chegou lá em Zoar, ele ficou com medo, porque ele tomou a decisão própria. Ele não ouviu a palavra de Deus, ele não viu a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre as suas filhas. E que Deus é esse que nós seguimos? Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós criticamos Ló. Onde já se viu, né? Deus falou com Ló. Deus mandou os anjos ir falar com Ló. Ló não obedeceu a sua palavra. Olha que mais cara atrapalhado. É brincadeira, mas muitas vezes nós agimos assim. Nós olhamos para a palavra de Deus hoje. Quando o Senhor nos fala para entregarmos nossa vida a Ele totalmente, dependermos dEle totalmente, nós não entregamos, nós não dependemos. Quando o Senhor fala assim, olha, te aquieta no teu coração, não fica aflito com essa situação, mas eu fico aflito, porque se eu não resolver agora, quem vai resolver? Deus não vai descer do céu e resolver o que eu tenho que resolver, a minha parte financeira, a minha parte profissional, eu estou desempregado, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes olhamos para esse texto, nós criticamos as pessoas da palavra de Deus, nós criticamos Ló, e o fato de nós agirmos assim, também nós não podemos dar palmatórias a Ló. Nós não podemos fazer com que a decisão que ele tomou justifique os seus meios. Ló está errado. Ló não fez o que o Senhor determinou. A palavra do Senhor em Isaías 41, 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa promessa do Senhor? O Senhor, Ele quer olhar para o seu coração e falar assim, você tem que realmente tomar posse disso, porque eu sou o teu Deus, e quando eu falo para você não temer, é para não temer, porque eu sou o dono da vida, eu sou o dono das circunstâncias, eu sou o dono do seu caminho, eu é que dirigi os seus passos, eu sei o que vai acontecer lá na frente, então o Senhor, Ele me diz, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo, eu sou o teu Deus que jamais te libertará. O teu Deus que jamais deixará você livre, na verdade. Um Deus que jamais deixará você à deriva, sem rumo. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas quantas vezes nós olhamos para isso e não fazemos jus a esta palavra de Deus? Nós achamos que o simples fato de estarmos aqui reunidos pregando a palavra de Deus, reunidos cultuando a Deus, já basta. Nós achamos que basta vir no domingo de manhã aqui, ouvir a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, orar a Deus, basta. Durante a semana, a minha vida cristã, Deus não faz parte, porque eu já fiz minha parte no domingo. Eu não vivo na integridade essa palavra. E quando eu falo vocês e eu, nós estamos falando nós, todos nós. Nós falhamos com a palavra de Deus. A palavra do Senhor que falou a Ló nos fala hoje também. A palavra do Senhor diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não estribes no teu próprio conhecimento. O estribo, aquele parte do cavalo, onde o cavaleiro sobe, ele apoia o pé ali, e aquele estribo ajuda ele, então, direcionar o cavalo. A palavra de Deus diz assim, não se apoie no seu próprio
conhecimento, no seu próprio entendimento. Você não pode tomar essa decisão. Ló, ele se apoiou no seu próprio entendimento. Para ele, o fato de ir para Zoar era tranquilo. Era a melhor decisão, porque aquela decisão de ir para o monte era perigoso. Se apoiou no seu próprio entendimento. E o Senhor diz que quando nós nos apoiamos nele, então ele endireita os nossos caminhos. Meus irmãos, sim, passamos por aflições, passamos por provações e sabemos por que passamos. Por conta da consequência do pecado, por conta da consequência de muitas vezes nós tomarmos uma decisão que não agrada ao coração de Deus e tomamos uma decisão onde prejudicou as nossas vidas. Mas o Senhor fala assim, olha, confia em mim, eu vou endireitar os seus caminhos. Se eu falar para você fazer isso, faça. Se eu falar para você orar, ore. Se eu falar para você ter um tempo para eu falar contigo, ler a minha palavra, passar um momento comigo, faça. Esta é a verdade da palavra de Deus, que nos ensina a confiar em Deus. O Senhor não é um Deus que nos abandona e jamais nos abandonará. Esta é a verdade que a palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra do Senhor em Salmos diz, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Tudo o que está escrito na palavra do Senhor é verdade para as nossas vidas. E o Senhor então nos ensina esta verdade através desse texto. Para olhar para a vida de Ló, não com a ótica de criticá-lo, mas entender que eu não posso e não devo cometer o mesmo ato que ele cometeu. Ló foi considerado justo por Deus, mas ele pecou aqui. Ló, ele tomou uma decisão que não era para ser tomada, o anjo concordou, tudo bem, pode ir. Só que ele não ficou lá, ele saiu. Mas é para olhar esse texto e ver, Senhor, eu quero ser diferente deste homem. Eu quero, Senhor, viver a Tua palavra, viver a verdade da Tua palavra. Ó Senhor, eu quero desobstruir, Senhor, todas as interferências da minha vida para que eu ouça a Tua palavra de tal forma que eu mude a minha conduta diante daqueles que estão me vendo. Esta é a verdade da palavra de Deus contida aqui nesse texto. Vamos ver sobre a concordância da palavra de Deus. Vocês vão de concordar comigo que olhando do verso 31 ao verso 38, nós temos aí uma cena horrenda. Nós temos aí um pecado cometido. As filhas de Ló, olhando para toda aquela situação, dentro de uma caverna fria, gelada, porque Ló perdeu tudo que tinha, num local frio, gelado, úmido, olhando toda aquela situação e todo aquele contexto de suas vidas, tomam agora uma decisão. Nós não teremos marido. Nós vamos ficar para a titia. E a gente tem que resolver a situação. O único homem presente aqui entre nós é nosso pai. Mas como que nós vamos fazer isso? A mais velha diz, verso 31, então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. E ela continua, venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Vamos ter relação com o nosso pai, para que a nossa descendência ela continue. Parece que, olhamos aqui o texto e falamos assim, mas Deus permitiu um negócio desse? Essas mulheres aqui no texto, elas sabem que aquele ato que elas iam fazer era errado.
não concordavam com a palavra de Deus. Por isso que vamos embebedar o nosso pai. Porque Ló, com certeza, se tivesse ali lúcido, não concordaria. Mas foi embebedado ali com a palavra de Deus. Será que Deus é um Deus mutável? Será que Deus muda de direção? Será que Deus muda de ideia? Será que Deus muda de comportamento, permitindo um ato desse, um pecado desse de incesto? Ainda as leis não tinham sido promulgadas, Levítico 18, verso 6, diz ali para que o homem ele não tenha relação com seu parente. Mas nós sabemos que aqui existe a lei moral, colocada no coração e na mente de todo aquele povo. E o povo sabia muito bem o que faria, o que poderia fazer, o que não poderia. Então a lei moral estava presente aí. Romanos 15, 4 diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, esse texto foi escrito, tudo que foi escrito, foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta é a palavra de Deus. Deus, ele não é imutável. Deus, ele não muda na sua essência. Deus, ele é santo, perfeito, maravilhoso. E o fato de estar um ato desse horrendo escrito aqui, não significa que Deus aprovava esse tipo de atitude. Hoje alguns pegam um texto da palavra de Deus como este para justificar o seu pecado, a sua conduta, porque lá no Antigo Testamento faziam, então Deus aprovava. Que Deus que é esse? Que no Antigo Testamento aprovava e agora no Novo Testamento diz que não. Aliás, até no Antigo Testamento Deus fala não ali em Levítico 18, mas antes de Levítico. Então vamos pegar a Bíblia como regra e prática e fazer o que não é certo. É bem mais fácil pensar isso do que pegar a palavra de Deus e fazer o que é certo. Mudar o nosso caráter, o nosso comportamento, crendo na palavra de Deus. Nós vemos que não há mudança em Deus, mas no homem e nas relações do homem para com Deus. Deus, ele não muda de atitude para conosco. Esse texto está aqui, meus irmãos, para nos mostrar o quão horrendo é o pecado e as consequências deste pecado. Nós não podemos livrar Ló dessa situação. Ele pecou também. Por conta de suas decisões, por conta de sua distância daquilo que o Senhor tinha ordenado a ele fazer, ele sofre todas essas consequências. E essas moças sabiam que era errado. Porque antigamente os homens eram prometidos para as mulheres e tal, mas para ela a visão era de que o mundo tinha sido exterminado. Sodoma acabou todas as cidades, agora não tem mais ninguém no planeta Terra. Estamos só nós. E cometem essa atrocidade. Nós não temos mais relatos sobre Ló, esse é o último texto aqui que fala sobre sua vida, sobre suas filhas. A palavra do Senhor, em Abacuque 6, 17 e 18, nos fala sobre esta concordância da palavra de Deus, que Deus é imutável, e nos ajuda a entender um pouco melhor esse texto. Diz o texto: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Nós adoramos um Deus que não muda, que não mente. Ele não muda de acordo com as circunstâncias da vida. O Senhor, ele olha para aquela situação, ele se entristece do que aconteceu. Jesus Cristo levou sobre a cruz este pecado. E o Senhor, naquele momento, virou a costa para Jesus.
porque era horrenda tudo que o Senhor levou sobre si, os pecados do homem e da humanidade. O Senhor levou sobre a sua crucificação todos os nossos pecados, tudo que nós fizemos diante do Senhor que entristeceu o coração do Senhor. Meus irmãos, nós vemos a concordância da palavra de Deus no plano extensivo e a mão de Deus na história de Israel. Tá, Josué, mas o que esse texto tem a ver com a história e com a vinda do Messias? O que acontece aqui é um ato realmente horrendo, onde nós podemos, a gente não quer nem imaginar, muitas vezes a gente quer pular, não queremos pular até essa página, mas o que corrobora, o que concorda em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus sobre nossas vidas? O profeta Sofonias, ele fala sobre isso, mas eu quero ler ali então o que aconteceu, que os irmãos já leram, eu vou ler mais uma vez, Gênesis 19, 36, 38, verso 37, na verdade. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Moabe quer dizer do meu pai. Este é o pai das Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz ao filho e lhe deu o nome de Ben-Rami. Este é o pai das Amonitas até o dia de hoje. Amonitas quer dizer filho do meu parente. Os Moabitas e os Amonitas foram pessoas que fizeram parte da história do povo de Israel, descendentes das filhas de Ló. Pessoas também que foram contra Israel, tiveram muitas intrigas entre eles. E o profeta Sofonias, ele fala sobre o que acontece com esse povo. Sofonias 2, 8, 11. Tem esse livro na Bíblia, gente? Tem, né? Muitas vezes a gente esquece que tem. Verso 8 em diante, Sofonias 2, 8, 11 diz assim: Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, não tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Verso 10. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gambaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão. As consequências desse pecado, desse povo, se dá aqui. O Senhor ia pesar a mão sobre este povo, sobre os amonitas e sobre os moabitas. Eles se enquadram igual Sodoma e Gomorra. O Senhor então desperta ali, fala para o profeta Sofonias falar esta profecia sobre aquele povo que iria acontecer. Tudo bem, Josué, mas onde está aí a graça do Senhor nesse texto? Vemos aí o incesto, horrendo. Vemos aí, tudo bem, a consequência do pecado. Mas eu quero convidá-los, vocês aí, então, a gente ir para o livro de Ruth. Capítulo 4, diz assim, do verso 13 em diante. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela. E o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você e deu à luz para você, ela é
melhor do que os 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Aqui nós temos o prenúncio da graça de Deus no texto de Gênesis, capítulo 19. O Senhor, Ele não foge às suas promessas para o seu povo. E a beleza do Evangelho, a beleza da graça de Deus, é que Ele revela o pecado dos homens que seguiam a Deus. Davi é um daqueles que pecou, adulterou. E o Senhor revela esses pecados para que nós possamos olhar a graça do Senhor, a verdade da palavra de Deus, e ver o quanto Ele é maravilhoso em nos ensinar e nos chamar a atenção. Olha, não repitam esta situação em vossas vidas. E Ruth era moabita, e dessa família e dessa nação de Moabe veio a descendência de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é um texto que nós não podemos olhar indiferentemente, mas esse texto, ele faz parte do cânon das Escrituras. É Deus falando no seu coração, é Deus falando no meu coração. E a aplicação para esta manhã, meus irmãos, vou usar a própria palavra de Deus aqui. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando nós não entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós deixamos a nossa vida ao léu, com as nossas próprias decisões, achando que nós vamos resolver as situações da vida, nós sucumbimos em tristeza, em solidão, em aflição. Mas quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, o Senhor nos chama junto a si e fala assim: entrega teu caminho a mim. Confia em mim que eu vou cuidar de você todos os segundos e minutos da sua vida. Eu jamais desampararei vocês. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos ler juntos esse versículo? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Vamos colocar em pé, vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra e obrigado por esta manhã. Que possamos sair daqui, Pai, mais uma vez direcionados pelo Teu Espírito e que possamos passar um dia, Senhor, na Tua presença, continuando a cultuar o Teu nome e glorificar o Teu nome, hoje e sempre. Amém.